Sou Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui no BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Daniel Morales, vamos ficar até as 3h30 no debate com Alan Gani, também com Alexandre Cabral. Hoje também a gente vai ter por aqui o Leonardo Paiva, economista do BTG, batendo um papo aí sobre os principais destaques dessa edição, os principais destaques do mercado brasileiro. A gente vai falar bastante aqui. Vamos falar sobre o aumento do diesel, né? Depois de 85 dias aí, a Petrobras anunciou um aumento de quase 9% no diesel, né? Teve oscilação em Petrobras, a gente viu toda a movimentação. Petrobras que estava subindo cerca de 1,5% no começo do pregão, ali no meio da manhã, aí depois houve essa manifestação aí da Petrobras fazendo esse reajuste de preço e a gente viu a Petrobras caindo. A gente sabe que o cenário já não estava muito propício, o cenário já estava acompanhando ali o cenário externo, né? O cenário da Bolsa Brasileira estava acompanhando o cenário externo, com bolsas na Europa, com bolsas nos Estados Unidos caindo diante de todo esse temor, né, com inflação, temor também com desaceleração da economia, alguns indicadores mostrando aí, a gente lembra que até na China, né, algumas casas, alguns bancos já estão prevendo uma desaceleração da economia chinesa, uma queda, né, uma queda da alta, né, do PIB chinês. Então essa desaceleração da economia na China e agora a gente vê nos Estados Unidos também essa probabilidade de desaceleração impactando o mercado. A gente viu Christine Lagarde lá do Banco Central Europeu falando, né, que a inflação é uma questão importante a ser observada lá na zona do euro e isso acaba mexendo também com os mercados por lá. Ela disse que a inflação pode chegar até uns 4%, mas depois vai começar a ceder, vai começar a cair. Essa pelo menos é a expectativa lá na zona do euro. Mas mesmo assim, como a inflação é um fenômeno mundial, a gente sabe que isso acaba impactando também os mercados. Nos Estados Unidos, hoje, Jerome Powell falando, também Janet Yellen falando. E claro que isso fica no radar também, né? A gente viu o S&P caindo, a Bolsa da Tecnologia caindo também, a Nasdaq lá. Muitos investidores fazendo uma migração, né? Saindo desses ativos mais de tecnologia, saindo desses ativos de crescimento, buscando, né, uns investimentos de valor, buscando essa proteção em valor. E aí a gente vê alguns índices lá nos Estados Unidos também caindo. Deixa eu dar uma olhadinha como estão operando as bolsas nesse momento, porque olha só, Dow Jones lá nos Estados Unidos caindo 1,67%, é a que está tendo menos queda nesse momento, tá? Porque o S&P está caindo 2,13% e a Nasdaq, olha só, caindo 2,81%. Lá na zona do euro, a gente teve queda também em todas as bolsas, tá? As bolsas já fechadas, DAX na Alemanha caindo 2,09%, FTSE no Reino Unido caindo 0,5%, CAC na França caindo 2,17%. O índice Eurostoxx caiu 2,56%. Aqui no Brasil, a gente chegando aí próximo aos 110 mil pontos, né? A gente está 110.858 pontos, uma queda de 2,40%. A gente vê agora apenas 5 empresas em alta. De todas as empresas do índice, 5 empresas em alta são elas: Minerva subindo 2,23%, BRF subindo 1,18%, Taesa subindo 0,46%, BB Seguridade subindo 0,4% e JBS subindo 0,23%. Do lado de baixo, nas maiores quedas, a gente vê um movimento bastante importante ali de Banco Inter, tá? Banco Inter caindo 11,14%, BID 11, BID 4 caindo 10,42%. E eu tenho até aqui informação, tenho notícia aqui, por que o Banco Inter estaria caindo, né, nessa velocidade e com esse patamar de queda, né, de mais de 11%. Existe uma informação aí no mercado, né, de que a instituição financeira poderia começar a fazer provisionamentos em seu balanço
tá? Então, as ações do Banco Inter, os investidores fazendo esse movimento de venda e aí as units do banco perdendo aí mais de 11%, porque o banco estaria começando a fazer provisionamentos no seu balanço. Mais cedo, durante o BMC News, eu conversei com o Marco Saravalli, antes da gente falar, né, dessa notícia do provisionamento, o Marco Saravalli lembrou que o Banco Inter teve um movimento bastante de alta, né, ao longo dos meses, desde o IPO, né, e aí nesse cenário de deterioração dos ativos, nesse cenário de aversão ao risco, os investidores buscando fazer uma realização de lucros aí para poder fazer algum movimento com os seus ativos, né, com os seus investimentos. E aí, quando você tem muito ganho numa ação e ela começa a cair, você faz algum tipo de movimento ali para poder fazer uma troca ali dos ativos, poder fazer uma troca ali dos seus investimentos. Pelo menos essa foi a visão que o Marco Saravalli deu antes da gente ter essa notícia aí, dessa possibilidade. Não é uma notícia confirmada, tá? Daquela coisa que acaba circulando pelo mercado, né? Alguns comentários, mas é isso, Banco Inter liderando as baixas. Aí a gente vê Melius também, que teve um bom desempenho ao longo desde o IPO, né? Caindo 7,44% agora e já vem num movimento de queda também ao longo dos últimos pregões. A gente vê Pets caindo 7,21%, a gente vê Intermédica e Apvida caindo mais de 6% também, Banco Pan caindo 6,12%, e aí as demais ações do índice, como eu bem falei aqui, apenas 5 ações do índice todo estão subindo, todas as outras no patamar negativo, e olha, isso eu vou te falar que é um bom assunto para a gente poder repercutir aqui com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral, que já estão aqui se movimentando para a gente poder conversar nessa tarde de terça-feira, tá? Vamos chamar aqui o Daniel Morales também para dar um giro de mercado, tem informações, tem notícias. Daniel Morales, conta pra gente aí o que você separou para essa tarde de terça-feira. Pois é, Felipe, a gente está dando uma olhada aqui, sempre de olho nos números do Ibovespa, que nesse momento cai forte. Já tem até pergunta aqui pro Cabral sobre essa questão, daqui a pouco a gente repassa para ele. O Ibovespa que vai caindo aí 2,54% aos 110.694 pontos. A gente tem também aqui, só relembrando aí que o Felipe já trouxe aí, só temos agora 5 papéis aqui em alta, que é Minerva, BR Foods, BB Seguridade, Taesa e JBS. Só em alta, o resto tudo caindo aqui. Destaque então para o Interbanco com menos 11,33%, BID4, né, o Interbanco com menos 10,73% e Melius com menos 7,89%. O dólar nesse momento com alta de 0,89% aos R$ 5,44. A gente continua também atualizando as informações do nosso mercado financeiro, também no nosso portal. Estou tentando aqui abrir para a gente já passar aqui. A gente estava falando de BRF agora há pouco e é uma das matérias que está no nosso site, bmcnews.com.br, que a Companhia de Alimentos BRF foi habilitada por Singapura para exportar miúdos de suínos a partir das unidades de Campos Novos, Santa Catarina e Toledo, no Paraná. O país, quarto maior comprador de carne suína do Brasil, é um dos principais destinos de produtos da BRF na Ásia, junto com China, Japão, Vietnã e Coreia do Sul. A BRF destacou que a planta de Campos Novos conta com o maior número de habilitações para a venda de produtos suínos da empresa. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal indicam que o país embarcou para Singapura 31 mil toneladas de carne bovina, ou melhor, de carne suína, entre in natura e processados, no acumulado do ano até agosto, volume que representa 4,2% do total exportado em 2021. E Singapura também é um importante comprador de frango no Brasil, ocupando a 12ª posição em uma escala de 150 países importadores. Essa informação você confere
no nosso site, no nosso portal, melhor dizendo, bmcnews.com.br. Eu volto contigo, Felipe. Maravilha, Daniel Morales, obrigado aí, volta comigo e eu já de pai bola, de primeira, toco e me vou com o Alan Gani, com o Cabral, com você, todo mundo na tela aqui, afinal, vamos começar logo esse bate-papo aqui. Muito boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Morales, boa tarde, Cabral, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, Cabral. Boa tarde para todo mundo, tenha muito felicidade, carinho. E Alan Gani tirou a maquiagem, lembra? Que ele falou que estava com medo? Ele lavou o rosto hoje 3 vezes antes de entrar Só aqui. faço agora programa sem vir para cá. É para cá. Mas de ontem para hoje a gente esperava um banho, pelo Não, menos. mas ele deve ter tomado uns 2 aqui para confirmar na pia lá, lavou o rosto, vai que ficou algum resquício, né? Mas só um pozinho assim por cima não tem problema. Não é nada, o Cabral emprestou o demaquilante. Demaquilante. O Cabral tem demaquilante. Tem, não sei nem o que é isso, mas tem. Tá melhor, Cabral? Tô bem, porra, tomei Pfizer Você domingo, falou o quê? maluco. Tomei Pfizer. Orra. Poxa, é algum local aí sei lá, do mundo, o linguajar de Tuvalu, eu tomei, aloha, viu? Aloha, Havaí do mundo, mano. Tomei Pfizer domingo, meu irmão, ontem o bicho pegou. Era doía assim, não doeu a cabeça e nada, mas do ombro pra baixo foi tenso. Foi atropelado. Foi muito tenso. E minha esposa chegou até febre, calafrio e escambau. E a segunda dose, hein? Na primeira foi de paz, na Fala segunda que é o bicho tranquila, pegou. né? A segunda. Sim, não. Eu não conheço ninguém que passou mal de Pfizer. Eu sou o primeiro caso. Pra poder ter assunto, aí né? você Mas foi certo. Até que eu não fiz nem o 7-10, não conseguia levantar, maluco. Eu tive sono, muito sono. Falei, Nas 2 vezes. Tomei Pfizer desde que eu nasci, então. Eu também. Sono. Momento Pfizer esse programa. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês não é nem minha, veio aqui no chat, o David Pirillo, e eu quero saber o seguinte, a bolsa caindo 2,49, não tem nenhum back central, não tem nenhum meio de campo para segurar esse Bovespa? Ô Gani, não tem aquele, sabe aquele que, que bate até na sombra? Pergunta, Pra dar segurada? Eu acho que a pergunta do dia é: entramos num bear market? Será? Sei, tudo azedando lá fora, aqui. O humor tá ruim, né? Não sei. O receio tá o forte. problema o que acontece? Eu não esperava, eu juro que eu não esperava, que eu não sei quem é democrata e quem é republicano, por favor, Gani, me salve, que a oposição ia barrar no Senado a prorrogação do teto dos gastos deles lá de emissão de dívida. Eu jurava que eu tinha uma esperança, e não teve essa esperança, foi pro saco, tomaram toco ontem, tem até, não sei se é 16, 17 ou 18 de outubro, eu tô caducando com a data aí. Eu tinha lido o 1º de outubro, depois eu li hoje uma nova data, que se não passar, dia 19 de outubro, é calote da dívida. Pô, então, vai passar? Eu acho que vai, porque acho que nem para a oposição interessa um calote de dívida. Só que o quanto isso vai passar, o como isso vai passar, que restrição vai passar, só Deus sabe. E é uma dívida que não tem culpado. Quem é culpado isso é desde quem foi que descobriu? Foi Colombo. Desde Colombo é essa culpa. Não vai dizer que essa culpa é do Trump, que é do Obama, que é do Reagan. Todos endividaram. Ultimamente é uma época do Covid. Mas foi Trump que endividou, Biden continuou endividando. Então, todo mundo é culpado. Podemos dizer, eu passo, passo para 1 ano e meio. Mas vamos conversar a partir de 23. Não, eles já barraram que se dane o mundo. Aí o título de 10 anos, já na madrugada, ficou enlouquecido. Bolsa lá fora, o Nasdaq, quando eu estava fazendo 7,10 hoje de manhã, estava com quase 1,5 de queda o futuro dele. Então, o mercado meio descacetou. E fora isso, o nosso lado político, voltando a falar de Petrobras, nada para fazer, tá carente. Do tipo, não tenho nada pra fazer. Pô, jogo do Flamengo só quarta-feira. O que eu vou fazer hoje de segunda e terça? Nada pra fazer, vou arrumar confusão. Vou falar de novo da Petrobras. Pra quê, maluco? Então acho que eu paro pra pensar que é carência o nome disso. Do tipo assim, os jornais não estão falando meu nome, quero que fale meu nome também. Vou causar o tumulto. Só pode ser, maluco, pra não dizer que tá posicionado em Putin. Ele tem ascendente em câncer. Porra, mas pelo amor de Deus, maluco.
Aí do nada lá, a Petrobras fazendo um trabalho legal, bonitinho. Lula deu uma coletiva legal ontem, falou, vamos aumentar o diesel sim, estamos atrasados em relação à tabela, mas isso é histórico, vamos nos organizar. Aí Lira fala, vou arrumar uma confusão. Vou me reunir com os líderes. Laroa, como é que eu tenho que falar? É o havaiano lá? É o... Aloha. Aloha. Vai Aloha, mano. Pô, pronto, desabafei. Não, pode e continuar. político, Cabral, quando ele se mete a falar em intervenção de preço, ele presta um serviço à sociedade, né? Porque já é muito difícil a gente entender que preço não dá para controlar. As pessoas acham que é uma decisão administrativa, né? Simplesmente você fixa lá e pronto. E não é assim que funciona. Aí vem uma declaração dessa, é claro que, né? Causa muito ruído, né? Político não pode falar de preço, tá proibido, só técnico, né? É isso. Não, e aí complica, né? Porque a gente viu ontem já uma baita de uma oscilação no preço da Petrobras, porque de manhã a gente teve aquela coisa de, do Bolsonaro, vou falar com o ministro de Minas e Energia para ver se dá pra gente dar um jeito, reduzir um pouco, dar vale gás pra galera e não sei o quê. Aí vem a Petrobras durante o mercado aberto, com o pregão aberto, fala, não, vou falar 4,5. Aí as pessoas ficam empolvorosas, ficam malucas, querendo saber o que vai rolar com a Petrobras. A gente olhando aqui as oscilações da Petrobras, né? Teoricamente não vai acontecer nada. Mas vai, cabeça de político é que nem fralda de criança, né? É emoção pura, mano. Sai qualquer coisa ali. Então, vai que, sei lá. Pelo discurso do Bolsonaro, nada muda. Ele tá falando isso toda hora. Não interfira no preço, não interfira no preço. Ontem ele deu uma... Onde foi que eu vi ontem que tinha 300 mil pessoas ele falando? Ele falou na rádio. Não, mas tinha imagem. Então foi no evento da Caixa. Eu vi no YouTube. Em algum local. Porra, ele falou de novo, não vou intervir no preço, não vou intervir. Então eu tô acreditando que isso está sendo provado. Então, qualquer boataria, mas quando o político quer começar a se meter, mudar a legislação, querer via Congresso, isso que estraga, mano. Isso que estraga. E o que acontece também é o seguinte, não vou mexer no preço e tudo mais. Mas aí acontece o Lira fala isso, fala aquilo, fala que vai se reunir com os líderes, talvez criar um fundo. Quem que vai pagar essa conta? Né? O pessoal já acha assim, os acionistas, né, vão ter algum problema com o Petrobras, então vamos fazer um movimento aí de sair, né? E acaba puxando o papel, né? Não tem muito o que fazer. E fora que centrão é centrão, né? Não faz o que eu quero, vão pedir um cargo, vão boicotar no voto. Nem aquela oposição que é oposição no sentido de acrescentar. Porque ter oposição faz parte. Nenhum governo vive só de situação. O próximo presidente que vai ser eleito é Pedrinho. Eu não quero que Pedrinho tenha 100% do Congresso. Porque a arte da situação é oposição, mas nossa oposição às vezes não é oposição, é tumulto. Então eu não duvido nada que Lira daqui a pouco comece a falar de alguma fundação ali, algum ministério ali, aí eu fico quieto com Petrobras. E o que é interessante é que hoje de manhã mesmo a gente estava vendo, a gente está nesse cenário mesmo de pessimismo no mundo todo, a Bolsa brasileira seguindo essa tendência da Bolsa Mundial, mas hoje pela manhã a Petrobras estava, teoricamente, até animada, subindo 1 e pouco % ali, né, por conta da declaração de ontem, que o Cabral falou que foi uma declaração boa, nada, sem novidades, só para acalmar o mercado, que talvez vamos sim mexer no preço, né, porque está defasado, a Abicom mesmo falou que estava defasado em algum percentual ali. E que é uma coisa histórica, não adianta o SA querer que resolva em 24 horas, não vai. Se tem um problema histórico, vamos aos poucos recuperar. O problema é que ele quer recuperar e fica os políticos aí enchendo o saco. E até foi um movimento interessante que eu estava acompanhando em tempo real aqui, mas foi anunciar o reajuste de praticamente 9% ali no diesel e o Lira falando ao mesmo tempo dessa reunião com o colégio de líderes e falando que talvez tenha que olhar e não sei o que, se tem alguma forma de conter um pouco esse avanço dos preços. E aí, essa queda da Petrobras, embora o cenário externo de petróleo esteja otimista, o petróleo chegando a $80 o barril, né? Coisa que a gente não via há um bom tempo. E nem esse cenário consegue segurar a empresa, né? Não consegue segurar a ação com esse otimismo. Porque aconteceu isso que vocês falaram, né? É complicado. E não tem como, né? Não tem como passar
deixar as coisas mais tranquilas nesse ambiente turbulento que a gente está passando. Ô Felipe. Diga lá, meu caro. O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele deu uma entrevista agora há pouco, ele afirmou que o governo federal já está fazendo a sua parte para tentar frear a alta dos combustíveis e voltou a cobrar a ação de estados e municípios no mesmo sentido. Ele ainda diz que não existe política de preços dos combustíveis, como a gente acabou de falar, e que os valores são determinados pelo mercado, cabendo ao executivo garantir produção e abastecimento para pressionar a cotação e aliviar a conta dos consumidores. Mas aí vai dos estados e dos municípios tentar baixar isso? Ninguém quer perder arrecadação. Esquece. Então, A solução disso é rezar para o petróleo cair, mano. Porque ninguém vai querer baixar a arrecadação. Não tem o que fazer. Acho que ICMS vai querer baixar a arrecadação. Reforma tributária, para mim, é a pior reforma que tem. Pior no sentido de mais difícil. Não pior no sentido do resultado dela. Porque ali você tem lobby até daquele deputado que você nunca ouviu falar. Tem um municípiozinho da cidade dele que elegeu ele que está fazendo lobby. A reforma tributária é isso passar. Ninguém vai querer baixar imposto. Então essa gasolina aí, infelizmente, vai ficar um pouco alta até esse petróleo voltar ao real também. Porque quem vai querer ceder? O certo era ceder. Cada um ceder um pouquinho de imposto e vida que segue. Mas se a federação ceder sozinho, o que adianta o estado e o município não ceder? Mudar 10 centavos não muda nada. Então, enquanto não tiver um ataque coletivo aí de pessoas cedendo, nada resolve. Pessoas que eu digo, estado, município, federação. Tem umas perguntas aqui no chat. O pessoal falando assim, 9% de reajuste no diesel, pode dar M? E aí a pergunta é greve dos caminhoneiros na Austrália? Então, é um risco. Eu pensei nisso vindo para cá, né? Eu tava, nossa, caramba, 9% no diesel, eu acho que é mais um risco. Não sei se vai se concretizar, mas não é desprezível. É que a categoria, ela tava, não era tão mobilizada, mas tem a pauta de reivindicação que está pressionando, né? O combustível mais alto está pressionando a categoria. E isso a gente discutiu um mês atrás, né? Essa questão aí. Tomara que não, né? Que seria a pior coisa que poderia acontecer para o país no atual momento. Teoricamente, eles estão brothers de Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, por enquanto, consegue segurar o grupo. Agora, eu não sei o quanto conseguirá segurar se não tiver dificuldade de repassar preço, né? Eu acho que esse aumento agora em si, não sei se vai fazer muita fumaça. Acho que é mais barulho do que outra coisa. Agora, se isso continuar tirando essa defasagem, aí pode dar rolo. Então, acho que nessa primeira de agora, não sei se dá, se der boataria, da alguma associação de caminhoneiros que ninguém nunca ouviu falar, que vai daqui para lugar algum, aí virar notícia de jornal, mas não segue a vida. Agora, uma coisa mais séria ainda não consigo ver, devido à afinidade muito grande ainda de Bolsonaro com os caminhoneiros. Nada impede de daqui a alguns aumentos isso mudar, né? Exatamente. Bom, tem uma mensagem aqui do Rafael Correia que eu vou te falar. Falando assim, ó, Cabral presidente, Gani vice, Morales ministro da comunicação e Felipe ministro da treta. Por que eu sou Por quê? Porra, é o contrário. Você que é o mais sério dos quatro é o ministro da treta. Só porque eu sou de Ares, o pessoal acha que eu gosto de brigar aqui. Eu tô tranquilo. Que dia você faz aniversário? 7 de abril. Minha mãe dia 2 de abril. E meu cunhado dia 20. Só gente boa, mano. Só gente boa. Só gente boa. Não, mas eu não quero presidência da República, não. Se eu tivesse que escolher, escolhe um local. Um cargo. Secretaria do Tesouro Nacional. Queria muito mexer nessa dívida, mano. Tem Eu jeito? ia fazer uns leilão no meio do nada. Não ia ter nada de compliance, de avisar antes de ver relatório. Ia ter no meio do nada o leilão, mano. No meio do nada. Leilão de pré agora. A curva tá abrindo, leilão de LFT. Só pra ferrar os malucos vendidos, comprado em DI futuro. Mas só ia ser com essa autonomia. Se um dos três viesse presidente, eu saía essa autonomia. Secretária do Tesouro Nacional pra bagunçar essa curva de juros, mano. Pô, só isso. Eu não quero Banco Central, nada disso. Secretário do Tesouro Nacional, tranquilão, dá 2 entrevistas ao mês, tá lá de paz, ganha seus 30 conto. Mas ele queria trabalhar home office também, não vou pra Brasília não, mano. Mas de toquinha, Tem isso, home office e secretário do Tesouro Nacional, o resto é de vocês. Ô, Cabral, mas você vai trabalhar com aquele seu pijama da década de 80?
Não, é da década de 80, de 89. Não, aquele pijama lá, você não sabe como é que tá sendo, mano. Deve estar um nojo aqui. Não, ele tá lavado, é só lavar. Só que a gente lava, sabe aquele saco para lavar roupa delicada? Ali é botado dentro do saco e de novo dentro do saco. Porque se colocar dentro de um saco só, ele arrebenta lá dentro, entendeu? Se bater uma água mais forte... Ele derrete. Ele derrete. Mas a Paula outro dia falou que estava usando o Tair de 13 anos atrás e você falou, tá elegante, minha chefe. Que coisa ridícula você. Ridículo. Não, Tira o Morales do ar. Baba ovo da Paula e meu não é. Tira o Morales do ar. 13 anos. Eu vou embora. Eu, Morales, nesse programa. Não, mas 13 anos atrás, pensa. Você tem um de 1989. Quanto? 13 anos Faz as contas aí que eu sou de humanas. Minha chefe, como é que tá Rio de Janeiro aí? Tá tudo bem? Quer um biscoito Globo? Só falta falar isso, é ridículo, esse baba-ovo da porra, da La Roja. O biscoito Globo é bom, né? Biscoito Globo é bom. É bom, é bom. Eu prefiro o biscoito BMC. Mas vamos continuar aqui com a nossa Essa foi boa. Bem melhor. Para pouco essa piada. Meia hora depois eu entendi a piada. Gorda aqui já tava imaginando. Tem biscoito na Copa que eu não sei. Era o Só que eu você chego comeu à outro tarde, dia. tem biscoito na Copa que não me entregam. Depois eu que faço as piadas ruins, né? Aí depois que eu entendi que era piada. Por favor, ô Júnior, só deixa aí o Gani no ar. Tira os outros dois, tá muito ruim. Assume aí, Gani e Cabral. Vamos até o final. Foi bom conhecer vocês. Foi Um muito forte ruim. abraço. Agora vamos falar sério. ruim. Vamos falar sério, porque nosso convidado está no ar aqui, já está aqui com a gente. Leonardo Paiva, economista do BTG, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no BMC Marketing. Um prazer recebê-lo. Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Leonardo, a gente está falando aí, né, de todo esse cenário da Bolsa, toda essa aversão ao risco, mas a gente sabe que isso aí também tem bastante de cenário um pouco mais macroeconômico, né, inflação, taxa de juros, uma série de questões. Queria saber como que você está avaliando esse cenário, o que você pode falar para a gente aí, que você está de olho aí, que está no seu radar, para esse contexto que a gente está passando nesse momento. Bom, pessoal, acho que o dia hoje um pouco mais complicado, pensando até em cenário global, né? A gente está vendo o mercado lá fora sofrendo bastante hoje, além do mercado aqui dentro, que reflete com certeza os resultados lá de fora. Acho que o movimento de risk-off tradicional, baseado com certeza na mudança de política monetária do Banco Central norte-americano, né? A gente agora tem essa expectativa de um anúncio do tapering, a redução da política de compra de ativos do Banco Central norte-americano para acontecer na reunião de novembro, para ser iniciada em dezembro, e isso aí basicamente tira bastante da liquidez global, acaba deixando um cenário de um dólar um pouco mais fortalecido, né? E acho que o mercado vem digerindo essa informação ao longo dos últimos dias. E aí também, claro, a gente teve outros elementos que trouxeram mais estabilidade, toda a questão da Evergrande na China, também a pauta de desaceleração de crescimento global, a gente viu China principalmente com vários indicadores aquém das expectativas, isso aí vem trazendo um pouco de temor também nos mercados. Então acho que assim, no geral, pensando em cenário internacional, a gente tem esses elementos ditando um pouco o ritmo de hoje, né? Aqui no Brasil, além desse movimento internacional, né, que a gente viu bastante vigoroso, a gente tem também o mercado digerindo basicamente o comunicado do Copom, né? A gente teve a ata do Copom hoje, 8 horas da manhã, teve uma mudança significativa na comunicação, e foi justamente essa a palavra utilizada, né? A gente vai ter uma Selic agora que será significativamente contracionista, e isso aí faz com que o mercado entenda que o Banco Central quer deixar de estar atrás da curva, né? Percebe que o cenário inflacionário ele é bastante adverso, tanto para esse ano, que a política monetária basicamente não tem mais efeito, mas para 2022 e também 2023, e alguma medida já começa a preocupar um pouco quando a gente pensa em expectativa, né? Se a gente olha o relatório Fox, a gente percebe que a inflação ela já está ali escapando do centro da meta para 23, então a gente percebe que, enfim, 22 também já está 4,1 no Fox, se eu não me engano, a gente tem um centro da meta em 3,5, então acho que o Banco Central, acho que com o comunicado de hoje, expressa essa preocupação adicional, né, com o cenário. Ô Leonardo, deixa eu só te perguntar, você falou sobre a questão do juro, né? Mas
teoricamente está contratada ali chegar até 8,25, como tem falado, ficar na mesma magnitude, né, dos próximos reajustes, mas já tem gente falando em 8,5, 75 até 9, né? Você acha que chega nesse patamar no fim do ano? Bom, o nosso cenário aqui, pensando que em 2021 a gente espera que fique em 8,25, que seria basicamente o Banco Central mantendo o ritmo de altas que teve nas últimas reuniões, né? Então, executando os 100 pontos que contratou para a reunião de outubro, executar mais 100 pontos na reunião de dezembro. Isso faria com que a gente terminasse a Selic em 2021 em 8,25. Lembrando que a partir de outubro já começa a olhar 50% 2022 e 50% 2023 no horizonte de política monetária. Pensando em 2022, nas primeiras duas reuniões que a gente tem em fevereiro e em março, a gente espera mais duas altas, uma de 75 pontos e uma de 50 pontos. Isso faria com que a Selic fosse para 9,5. Esse seria o nosso cenário de Selic terminal, e a gente espera que esse movimento, ele, enfim, seja suficiente para ancorar as expectativas inflacionárias próxima do centro da meta, ali, talvez um pouquinho para cima, né, dado o conjunto de riscos que a gente tem, principalmente coisas que o Banco Central não consegue controlar muito, como o cenário de custos de energia. Isso aí está além do poder da política monetária. Então a gente espera que seja um cenário ali que, dado que a gente tem no momento, fique ancorada a expectativa para 22 e 23 também. Acho que seria suficiente, basicamente, até o primeiro tri do próximo ano, chegando em 9,5, mas para esse ano, como você mencionou muito bem, seria um cenário que pararia em 8,25, apesar de algumas casas ter um cenário um pouco mais hawkish, né, um cenário um pouco mais conservador. Mas a gente percebeu, pela postura do Banco Central nesta última reunião, que o cenário além de 8,25 não parece muito provável, dado que esse seria o momento, talvez o momento mais complicado durante todo esse período de pressão inflacionária, que contrataria uma alta de 125 pontos, talvez até algo muito mais agressivo. O mercado, antes dessa última reunião, de 22 de setembro, chegou a apostar em uma alta de 150 pontos, depois foi para 125, e depois da última fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos, antes do período de silêncio da reunião do Copom, o mercado convergiu a sua expectativa para uma alta de 100 pontos. Então, assim, a gente entende que, dada toda essa questão da comunicação e também o ritmo de expectativa inflacionária, teria uma manutenção do ritmo de altas da Selic até o final desse ano. Leonardo, Alan Gani aqui, prazer falar contigo. Voltaria quando a Selic a reduzir no cenário de vocês? Quando que meados aí de 2022, final de 2022? E uma outra pergunta, nesses choques de oferta, o que daria para fazer? O governo pode fazer alguma coisa para tentar conter a alta dos preços ou deixa rolar? Bom, Alan, prazer estar falando com você também, prazer estar aqui. Acho que aqui tem alguns pontos importantes, né? Nesse nosso cenário, a gente teria a Selic terminal em 9,5, ficaria nesse patamar durante todo o ano de 2022, um ano que a gente tem alguns riscos ainda, manter ancorada em 2023. A partir de 2023 seria um ciclo de baixa, né? A gente ainda não estuda qual seria o cenário de ciclo de baixa, dado que aqui a gente tem muitos riscos na mesa, né, para pensar nesse primeiro momento já no ciclo de alta. Então acho que a gente está um pouco passo a passo, mas a gente entende, né, que pelo caminho, pelo guidance tradicional de política monetária, a partir de 2023, como você mencionou muito bem, a gente teria um ciclo de baixa, né, teria uma reversão desse movimento que a gente vê nesse momento. Pensando em preços, né, que, enfim, esses choques de oferta, a gente tem algumas questões que permeiam aqui o mercado, né? E até para citar um exemplo recente, a gente teve uma isenção de impostos sobre a importação de milho, justamente para poder mitigar a questão de aceleração de preço de milho, e principalmente a aceleração de preço de carne bovina que utiliza milho como insumo, né, como ração. E tudo isso porque a gente teve uma safra de milho muito desfavorável nesse ano, a gente teve seca, geada, então muitos efeitos secundários climáticos que levaram a esse cenário, né? Então, assim, a gente vê algumas atuações microeconômicas, em alguma medida, podem ser positivas, dada a questão setorial, mas as questões que mais impactam, né, querendo ou não, o mercado, a gente entende que não tem muito como o governo fazer. Por exemplo, acho que um ponto muito importante, que a gente viu até no último índice de inflação, no IPCA 15, uma aceleração relevante de preços de combustíveis. A gente tem um ciclo inerente de crescimento do preço de petróleo lá fora. A gente tem estoques muito baixos nos Estados Unidos, tem interferido bastante na precificação de petróleo e também, em alguma medida, uma retomada da demanda global. Então, enfim, demanda estável, oferta em baixo, uma pressão sobre os preços, movimento natural. E a gente entende que a melhor alternativa para isso, né, que seria basicamente a gente ter uma acomodação do câmbio, e seria um ponto favorável. E para a acomodação do câmbio, claro, a gente precisa ter mais informação, mais certeza
para os investidores, para os exportadores também tomarem as suas decisões. Acho que um movimento muito interessante a gente vê hoje, né? Historicamente, tem uma diferença muito grande entre o câmbio contratado e o câmbio embarcado. Basicamente, o câmbio embarcado é o quanto a gente exporta, o câmbio contratado é o quanto de dinheiro a gente bota para dentro. Historicamente, essa diferença está muito grande, tem uma boca de jacaré quando você olha o gráfico, e se a gente tivesse uma internalização dessas receitas, a gente poderia ver uma apreciação da taxa de câmbio que teria um reflexo positivo no índice de inflação. Acho que essa internalização ela só ocorre, segundo alguns estudos, com menor volatilidade do câmbio. Então, acho que nesse momento, né, acho que a intervenção, vamos dizer assim, bastante entre aspas, mais importante, seria ter um pouco mais de certeza, e a gente entende que isso vai acontecer, vai ter resolução de algumas questões importantes daqui para frente, então a questão dos precatórios está caminhando para ser resolvida, e isso aí, enfim, a gente entende que vai dar uma acalmada, uma redução da temperatura do mercado e pode favorecer também nesse aspecto, né. Olá, Leonardo Cabral falando, tudo bem? Só para ter ideia, esse teu número aí de boca de jacaré é 46 bi, é o maior número da série histórica desde 95. Nunca tivemos tanto dinheiro para ser internado que não foi internado. Deixa eu te fazer uma pergunta que envolve Selic de algum modo. Hoje na ata, uma das preocupações do governo, uma das preocupações do Banco Central é a possibilidade de melhora no desempenho agrícola e da indústria extrativista para ano que vem. Ele acredita que isso pode ajudar a segurar o PIB de algum modo e isso ajudar na inflação. Só que ontem saiu um estudo da FGV que, devido a problema de geada, seca e China, quer dizer, excesso de frio, falta de água e China, a inflação de alimentos do ano que vem no Brasil, na previsão deles, é na casa de 8,7%. Ano fechado 2022. Isso não pode pressionar a inflação um pouco mais e o Banco Central ter que pesar mais esses juros um pouco mais cedo? Ou sei lá, ou segurar esses juros mais alto bem mais tempo do que 22? Como é que poderia ser essa possibilidade de alimentos para ano que vem, na visão de vocês de meta Selic? Boa. Bom, Cabral, prazer estar falando com você. Obrigado por lembrar o número aí, acho que é bem importante, né? Esse patamar historicamente muito alto, 46 bi de dólar não é um valor basicamente ignorável, é um valor bastante relevante, então a gente tem que sempre mencionar. Mas acho que o seu ponto ele é bastante pertinente. A gente realmente teve um cenário, acho que nesse ano, né, pensando em produção agrícola, tempestade perfeita. Foi um ano bastante complicado do ponto de vista climático. Acho que o que mais sofreu, querendo ou não, foi milho, mas outras plantações também sofreram. Então, cana-de-açúcar teve uma alta expressiva que aí acaba refletindo no etanol, né? E também todo esse cenário que a gente conversa aqui de combustíveis, também teve um reflexo importante de café, enfim, outras culturas. Mas acho que um ponto aqui importante, até fazendo um contraponto a esse estudo da FGV, a gente tem algumas sinalizações, né, da parte da Conab de uma expansão de área de produção. Essa expansão de área de produção, até pelo patamar bastante favorável de preços agrícolas, mesmo que a gente tenha um arrefecimento temporário nos preços, ainda é um patamar bastante interessante de preço para o produtor, principalmente o produtor que se prepara, que faz hedge de produção, que faz hedge de preço, que está conseguindo ter uma boa negociação de preços de insumos, fertilizantes, que também está em alta no mercado global. A gente pode ter uma expansão de área e isso aí gerar uma oferta um pouco maior no próximo ano, né? Esse cenário desse ano foi um pouco mais complicado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Se a gente olha os números do USDA, o SDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente tem percebido que, enfim, acho que no primeiro momento, números bastante complicados, depois uma leve reversão, então estoques um pouco mais elevados, tanto para soja quanto para milho, também um cenário mais positivo para trigo, que teve algum grau de sofrimento ali com a situação na Rússia, mas a gente, assim, contudo, na mesa vê um número mais complicado para essa safra, para esse momento atual, mas uma perspectiva um pouco mais positiva daqui para frente, né? Então, assim, tem essas duas questões. A gente tem a possibilidade de novos eventos climáticos que podem fazer com que a gente tenha um novo choque de oferta, mas o cenário atual que a gente tem do produtor até aprendendo um pouco com esse ano e chegando mais preparado para o próximo ano, pode ter um cenário mais positivo. Até pegando, por exemplo, toda essa sequência que a gente teve negativa aqui no Brasil. A gente teve um atraso do plantio da soja na faixa de 4 semanas, isso aí empurrou o plantio da segunda safra de milho e a gente teve todo esse cenário negativo. Nesse ano, a gente já tem um plantio já acontecendo da soja, um plantio positivo e um timing, enfim, favorável para que a gente tenha uma situação um pouco melhor de safra, né, de oferta. Então, acho que esse é um ponto importante aqui. Claro, é muito cedo para a gente
enfim, definir isso ainda. Clima é uma parte complicada. Eu acho que da parte climática ainda, a nossa principal preocupação é muito mais o cenário de custo de energia nesse momento do que efetivamente na parte de safra agrícola. Então, enfim, tem muitas questões ainda à frente que a gente tem que continuar monitorando mesmo, que são riscos, né? Ô Leonardo, voltando à questão do tapering, né? Eu entendia que boa parte do mercado já trabalhava com uma previsão de que ele fosse acontecer em novembro. E aí, quando está chegando próximo ali e a gente tem sinalizações mais concretas, o mercado reage muito mal. Isso é uma ineficiência de mercado? Como é que você explica isso? Acho que, Alan, é um ótimo ponto, pode ser uma ineficiência de mercado, a gente tem que entender também como é que está o portfólio de cada grande player, né? É difícil ponderar isso, como é que está realmente a expectativa do mercado. Alguma parte do mercado, até essa última reunião, até esperava que poderia ocorrer um anúncio em setembro. Alguma parte do mercado esperava que a gente teria um tapering um pouco mais gradual, então seria uma redução de 15 bilhões de dólares de compra por reunião, então cada reunião você teria um anúncio, e aí terminaria, você teria o fim do programa de compra de ativos lá para setembro do próximo ano, no comecinho do segundo semestre, mas pelo ritmo que foi dito na última entrevista do Jerome Powell, depois da reunião do FOMC, a gente tem um ritmo de 20 bilhões de dólares de redução por reunião, né? E essa redução ela é mais expressiva do que os 15, e isso aí faria com que a gente tivesse a finalização do programa no meio do próximo ano, ali para junho. E isso acaba que recompõe um pouco as expectativas, né? Uma liquidez global um pouco menor, mas também acho que tem os outros pontos que estão na mesa, né? Então, uma desaceleração da China um pouco mais forte que o mercado esperava, alguns outros riscos que se tornaram um pouco mais elevados do que o mercado pensava. Então, por exemplo, a situação da Evergrande, mesmo que seja solucionada, querendo ou não, ela pode colocar uma pulga atrás da orelha do mercado, né? Uma pulga atrás da orelha de alguns portfólio manager, como é que seria a alocação ideal, dado um cenário de um risco mais forte em mercados asiáticos. Então, acho que assim, tem algumas questões aí envolvidas. É difícil prever, né? E essa questão do tapering também, mesmo que você, enfim, tenha a informação pública, né, disponível para todo mundo, que seria um anúncio na reunião de novembro e o início em dezembro, acho que existe um tempo também para o mercado entender qual que é a melhor alocação, né? Então, a gente percebe que esse ajuste não é tão rápido quanto deveria ser. O mercado, acho que direcionando um pouco melhor para a sua resposta, o mercado poderia ser mais eficiente do ponto de vista de modelagem para poder incorporar esse tipo de informação, e a gente vê esse lag, né, esse intervalo para poder realmente a gente ter um impacto no mercado. Mas enfim, acho que tem bastante coisa adicional aí na mesa também que o mercado tem considerado nesse momento. Tem umas perguntas do chat aqui para você, Leonardo. Queria passar algumas aqui. O Rick está querendo saber como é que está a sua visão para as commodities nesse ano aqui. Você acha que vai ter alguma elevação ainda mais? Por exemplo, se a gente falar de minério de ferro ou pelo menos petróleo, que está em alta aí nesses últimos dias, chegando a patamares que a gente não tem visto, né, recentemente. E também commodities agrícolas, enfim, como que está a sua visão para as commodities nesse ano de 2021? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, pensando em minério de ferro, a gente está bastante refém dessas políticas da China de redução de produção de aço, né? Uma política bastante voltada à questão do meio ambiente. Aí você tem, por exemplo, a China sediando Olimpíadas de Inverno no próximo ano. Isso aí acaba que tem aquele desejo de ter um céu azul durante o evento, né? E isso acaba também sendo um peso dentro desse conjunto de informações para decidir sobre a restrição de produção de aço. Então isso aí acaba pesando um pouco sobre minério de ferro. A gente já viu uma desaceleração muito expressiva, saiu de um patamar acima de $200 a tonelada para agora próximo de 100, deu uma leve recuperação recente, mas nada muito expressivo. Então assim, acho que a tendência é continuar um pouco esse movimento refém das informações da China, além da questão de desaceleração de crescimento global, né? Isso é muito importante, mas claro, também pode ter um vetor positivo, que é o avanço do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos. Esse é um ponto bastante importante, que teria uma injeção relevante financeira, aí, uma expectativa de injeção financeira relevante para os próximos anos. Pensando em petróleo, a gente tem visto um cenário de OPEP, a gente até teve um movimento emblemático, que foi basicamente o presidente Biden apelando à OPEP para aumentar a oferta de petróleo, para ter uma redução do preço, né? E a gente teve a OPEP reforçando em sua última reunião, que vai manter o ritmo de aumentar em 400 mil barris de petróleo por dia, até setembro do próximo ano, que seria quando teria basicamente o fim do guidance atual, que foi uma redução expressiva de número de produção, e aí pensando no lado da OPEP, né? Então teria uma oferta
com a mesma expectativa que o mercado esperava, continua o cenário. Pensando em Estados Unidos, a gente tem visto recorrentemente uma redução de estoques no mercado norte-americano de petróleo. A gente tem visto também, né, isso por todas as agências, todos os números, a gente tem visto também uma redução dos estoques de etanol, que é um substitutivo natural de petróleo, e isso tem feito com que o mercado comece a esperar um rally um pouco mais forte de petróleo. Claro, existe um contrapeso aqui, a gente espera um dólar mais forte, justamente pelo movimento de tapering, então um dólar mais forte no próximo ano, isso aí desestimularia a alta mais forte do petróleo, né? Mas claro que são muitos vetores aqui, caso os estoques nos Estados Unidos continuem decrescendo fortemente, isso aí pode continuar fomentando esse rally. Claro, não é para dizer $100 o barril de petróleo, nada nessa magnitude, o patamar já está bastante elevado, mas a gente pode ver alguma apreciação adicional sim no curto prazo. Pensando em commodities agrícolas, a gente está bastante nessa questão que o Cabral perguntou, que a gente bateu um pouco o papo aqui, né? A gente está dependendo da expectativa de próxima safra, então na parte de oferta, como é que vai ser isso, como é que vai ser o cenário de chuva. Existe a possibilidade, 70% de possibilidade de uma laninha nesse segundo semestre, e isso ali reduziria também o volume de chuvas aqui no Ocidente, então é um ponto a se observar também. Mas, por outro lado, você tem também a questão da demanda da China, que é um componente muito importante, e a gente precisa observar também, né? A gente viu a China pulando de Brasil para Estados Unidos para Brasil na questão de demanda de soja, mas tem uma demanda em recuperação para poder ter recomposição de estoques, e isso aí acaba também sendo um contrapeso. Então, assim, com tudo isso, né, dito tudo isso, a gente espera que a gente pode ter alguma redução nos preços de commodities agrícolas, e aí mais especificamente, acho que milho tem um espaço para ter uma descompressão, a gente tem também trigo com algum espaço de descompressão, soja talvez um pouco mais estável, mas a gente precisa observar um pouco mais esses movimentos, né? Acho que certo é que vai se manter em um patamar elevado, um patamar bastante favorável frente ao que a gente historicamente tem de negociação em commodities agrícolas. Ô Leonardo, tem mais perguntas aqui. O Rafael Correia está perguntando o seguinte: reduzir o preço dos combustíveis, como é defendido pelo governo, na sua visão ajuda a conter a inflação de curto e médio prazo, se fizer algum tipo de movimento no combustível? Que a gente pode ter efeitos até, acho que assim, o Alan Gani acabou citou aí, estava falando isso um pouco antes, né? Acho que essa questão de controle de preço, ela nem sempre tem um resultado esperado, né? Não é uma decisão administrativa, uma decisão mecânica que o governo pode fazer ao seu desejo. Então isso é uma coisa que tem que ser, enfim, caso ocorra, tem que ser bem estruturada, bem comunicada pelo governo para poder ter um entendimento, tem que ser feito com responsabilidade e, claro, assim, pensando, o cenário de contas públicas brasileira, ele é bastante complicado, complexo, e, enfim, a gente tem diversas questões fiscais aqui que são caras ao mercado, então a gente tem bastante, enfim, movimentos importantes aqui que devem ser observados na questão fiscal, e você tem um movimento, né, de controle de preço pode ser um sinal negativo para o mercado e, consequentemente, causar alguma depreciação adicional do real, e aí você, por exemplo, controla o preço na questão do barril, mas aí você tem um repasse de câmbio impactando outras esferas ali do IPCA, né? Então acho que esse é um ponto que tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, não é um movimento mecânico, faço um fundo de estruturação, reduzo em 15 centavos o preço da gasolina e isso aí automaticamente acaba impactando os preços, né? A gente tem, economia ela é interligada, então, enfim, acho que tem que se observar todos os pontos de impacto para poder tomar esse tipo de decisão ou formular esse tipo de política. Leonardo, muitas vezes segurar o preço também, né? No curto prazo é inevitável um aumento do preço à frente, né? A gente já viu isso no país acontecer, né? Exato, você pode ter um efeito mecânico aí também, né? Você segura o preço no curto prazo, no futuro ele acaba tendo uma recomposição, e aí, claro, é uma comparação de patamares, né? Isso aí, por recomposição, você pode ter uma aceleração da inflação, e aí, consequentemente, impactando negativamente as expectativas de inflação e causando um efeito em cadeia, né? Então, muito importante isso também, caso seja feito, seja bem comunicado, seja feito da forma certa, mas no momento a gente não percebe nenhum movimento nessa direção. A gente tem que ver, né? Monitorar os próximos passos. Leonardo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Uma das discussões que a gente tem aqui no programa, que eu acho que o Banco Central está numa encruzilhada. E qual encruzilhada ele está? Se ele pegar mais pesado nos juros agora, jogando esse 9 e pouco que muita gente espera ainda para 2021, e não já virar o ano com juros ideal, ele pode de algum modo atrapalhar o PIB para o ano que vem. Se ele postergar um pouco mais o aumento, ele de algum modo pode ajudar a não piorar o PIB do ano que vem. E ele hoje na ata fez a seguinte declaração:
Aumentamos o porcento, unânime, 6,25 e etc. O nosso objetivo aqui, o comitê entende que a sua decisão reflete seu cenário básico, um balanço de riscos na variância maior que é usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação de metas para um horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego. Será que na cabeça do BC não está somente inflação, ele está preocupado também com o PIB do ano que vem? E isso deveria ser uma preocupação do BC? Bom, Cabral, acho que aqui a gente tem alguns pontos que permeiam essa questão, né? Acho que a primeira delas, o Banco Central hoje, o Banco Central Autônomo, independente pelo que foi aprovado no Congresso, ele tem um objetivo secundário de ter, enfim, estimular o pleno emprego, você tem esse objetivo secundário, mas o objetivo primário continua sendo o objetivo tradicional de um banco central, que é controlar a inflação, manter a inflação próxima da meta, dentro do centro da meta. Esse é o objetivo, é o guidance que norteia qualquer reunião do Copom, e é muito diferente pensar sobre isso, né? A gente tem uma diretoria bastante compromissada com esse objetivo, acho que está sempre na cabeça de todos os diretores, na fala, na comunicação. Então esse é um ponto bastante importante aqui, que esse é o objetivo primário. O Banco Central, ao longo desse ano, já chegou a comentar em alguns dos seus comunicados em fazer mais rápido para fazer um pouco menos, né? Ou seja, ter uma alta mais expressiva de juros para a gente ter um ciclo de alta da Selic um pouco menor, né? Então terminar com uma Selic com um pouco mais baixo do que poderia acontecer caso fosse no ritmo, enfim, com uma cadência um pouco menor. Dito isso, a gente já entende que esse ritmo de 100 pontos por reunião já é um ritmo expressivo, já é um ritmo forte. Uma alta de mais de 100 pontos não é um movimento usual, uma alta de 100 pontos já não é um movimento usual de política econômica. 150 pontos, quanto o mercado já chegou a ventilar essa possibilidade, seria completamente não usual, nunca aconteceu, se eu não me engano, na parte de política monetária. Então isso aí poderia ter uma mudança até no guidance do próprio mercado, na percepção de juros, né, como um todo. Então esse é um ponto importante aqui, mas acho que a questão que o Banco Central está utilizando é realmente, você coloca no modelo, observa como é que estão as expectativas, faz a comunicação e acaba observando para a próxima reunião, né? Por exemplo, o Banco Central ele tem essa opção de contratar mais uma alta para a próxima reunião, mas não contrata efetivamente qual que vai ser a taxa do final do ciclo, para justamente ter graus de liberdade para poder se movimentar de acordo com a atividade econômica. Por exemplo, a gente hoje tem uma Selic terminal em 9,5%. A gente começou o ano com 2%. Ninguém esperava esse movimento expressivo. Claro, tivemos notícias positivas ao longo do caminho. O Brasil tem 71% da população com algum grau de imunização, um cenário muito importante, que até está um pouquinho melhor que o nosso cenário aqui. A gente projetou 71% ao final de setembro, a gente já tem 71,3% no dia de hoje, né, com a apuração de ontem. Então vai ficar muito próximo, a gente vai quase cravar esse número, mas é um cenário positivo de vacinação que aí automaticamente impacta na recomposição de preços da inflação de serviços. Então uma ameaça adicional, e aí, enfim, todo o cenário hídrico mais complicado, o cenário mais de combustíveis um pouco mais complicado também, tudo isso deixou um cenário inflacionário mais perigoso e acabou fomentando a alta da Selic nesse ciclo um pouco maior. Mas claro que assim, a gente colocar a taxa ideal seria 9,5%, vamos fazer esse ano, não, porque a gente tem como a Selic vai impactando a economia, né? Você tem um gap de política monetária de impacto que pode durar entre 6 e 9 meses, e isso aí é bastante balizado pelos modelos, né? Então, por que ele faz, por exemplo, 100 pontos nessa, 100 pontos na próxima, 100 pontos em dezembro, e não 300 pontos de uma vez, vai para 8%, e a gente chega na taxa que seria ideal, porque isso aí efetivamente poderia jogar a economia numa recessão. Da mesma forma, a ponta contrária, né? O Banco Central não saiu de 6% de taxa Selic para 2% de uma só vez. Foi um movimento muito mais gradual, porque justamente você poderia estimular a economia mais do que ela deveria ter sido estimulada e poderia gerar um processo inflacionário pior do que o que a gente está vivendo, né? Então acho que tem esses dois lados, essas duas situações. Ok. Eu tenho mais algumas perguntas aqui do nosso chat. Rapidamente aqui, Leonardo, o Helder está perguntando como que você vê as empresas do ponto de vista fiscal no ano que vem, com as empresas pagando menos impostos. Acho que a gente precisa entender como é que vai ser a situação da reforma tributária, né? Não foi aprovada, a gente tem bastante conversa com relação a isso ainda acontecendo no Congresso. A proposta foi aprovada no Senado, na Câmara dos Deputados, perdão, com uma votação bastante expressiva, 398 votos favoráveis.
e foi encaminhada ao Senado. Ela é uma proposta infraconstitucional, tem uma tramitação mais simples, um regimental mais simples, precisa de maioria simples para ser aprovada, mas o ponto aqui é que a temática ela é cara, né? Acho que até o Cabral citou na fala antes que seria uma das temáticas mais complexas de discussão no Congresso, e eu concordo com ele, é uma temática muito complexa, porque é quase um cobertor curto. Você melhora o perfil de tributação nas pessoas físicas, mudando a tabela de isenção e a tabela de escalonamento do imposto de renda sobre pessoa física, mas ao mesmo tempo você mexe ali, em outras alíquotas, então você tira de um setor, você acaba findando o regime de JCP, que, por exemplo, impacta bastante bancos, impacta outras companhias. Então, assim, tem muitas questões que estão envolvidas nessa proposta. Acho que a negociação no Senado ela vai ser muito grande. Hoje ela está na Comissão de Assuntos Econômicos. A tendência é que, caso o projeto seja aprovado, seja um projeto um pouco diferente do que foi o projeto que saiu da Câmara dos Deputados. E assim, acho que é cedo para falar de uma redução de pagamento de impostos por alguma empresa ou por outra empresa. Tem a questão também da tributação que vai ser repassada para estados e municípios, então a gente não pode ter perda de arrecadação em estados e municípios, que são entes federados muito importantes aqui nessa questão do apoio da reforma. Então tem muita coisa ainda, tem chão para acontecer, discussão para acontecer. Acho que nesse momento é um pouco cedo para falar sobre tributação de empresas no futuro. Maravilha. E uma última pergunta aqui do nosso chat. O Jean Carlos está perguntando como que você está vendo as eleições de 2022, como que você está projetando, rascunhando ou levando em consideração esse cenário aí eleitoral no ano que vem para a economia e para o mercado. Acho que ano eleitoral, tradicionalmente, ano de pleito presidencial principalmente, é tradicionalmente um ano de maior volatilidade, né? Então, com certeza, a gente tem que afirmar que vai existir mais volatilidade, isso é um movimento natural. A gente basicamente está decidindo no próximo ano qual vai ser o guidance da política e da gestão da sociedade para os próximos 4 anos seguintes, então com certeza vai ser um momento de maior volatilidade, mas tudo depende de como que vai ser construída a campanha presidencial de todos os lados, né? No momento a gente tem um cenário mais contratado de uma eleição polar, então basicamente polaridade, tem 2 polos aqui disputando, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro são os candidatos, cenário base de todo, basicamente toda a análise política que a gente percebe no mercado. Existe a possibilidade de uma terceira via, um fortalecimento, a gente pode ter mais informações sobre isso a partir da decisão do próprio PSB, que realiza suas prévias no mês de novembro. Tem alguns outros candidatos também que podem surgir, colocar suas candidaturas, na mesa, para a gente realmente entender melhor como vai ser o cenário do próximo ano. Acho que aqui para dizer também, novamente, que é um pouco cedo a gente desenhar como vai ser alguma coisa. A gente tradicionalmente tem que números de pesquisa eleitoral tem um grau de confiabilidade maior após o início da campanha de televisão. Ainda tem bastante tempo para começar essa campanha, que agora, por enquanto, é mais entender também como é que vão acontecer esses movimentos de bastidores para a definição de candidaturas. Cenário base, até pelo que a gente tem de número, né? A gente precisa falar do que a gente tem um pouco mais concreto. É um cenário de eleição basicamente com 2 lados, uma eleição polarizada, mas existem, enfim, várias possibilidades de novos candidatos que também têm chance de ir a segundo turno e até vencer o pleito. Maravilha. Vocês têm mais alguma pergunta? Pode? O Gani, lógico, pode. Quer dizer, tem a agenda do Leonardo. Pode, Leonardo? Aproveitar aí do seu tempo? Claro, vamos lá. Vamos lá. Ô, Leonardo, essa discussão acerca do orçamento nos Estados Unidos, você vê alguma coisa mais grave, possibilidade de shutdown, como é que isso impactaria o mercado, shutdown da máquina pública, e que você explicasse também para a nossa audiência o que seria isso. Tá, a gente tem a discussão do teto da dívida pública do governo norte-americano, né? Essa discussão tradicionalmente acontece. Basicamente, você tem uma discussão de orçamento, que você gera um gasto. Essa discussão de orçamento, ela requer endividamento. O governo norte-americano, tradicionalmente, é um governo deficitário, que gasta mais do que arrecada, em muitos momentos para fazer investimento, muitos momentos para fazer frente à necessidade da população, como aconteceu no período de pandemia. E existe essa discussão para você ter basicamente uma extensão do teto de endividamento, né? Você tem essa regra fiscal que precisa ser alterada. Essa discussão precisa passar pelo Congresso, é uma negociação muito grande e no momento existe esse risco de um shutdown, que seria basicamente não pode existir constituição de despesa pública de endividamento até você tem uma decisão sobre essa questão do teto de endividamento, uma decisão legal pelo Congresso. Basicamente essa discussão, existe uma possibilidade, mas, enfim, é algo que acontece praticamente todos os anos, é uma discussão comum nos Estados Unidos, eles tradicionalmente chegam a uma decisão também em comum acordo,
E isso é uma negociação muito mais política, né? Então, enfim, os Estados Unidos com as suas próprias idiosincrasias, seu perfil de Congresso, a gente tem um perfil, em alguns momentos, até tensionado no Congresso, dada a maioria democrata na Câmara dos Deputados, dada a maioria democrata também, considerando a vice-presidente Kamala Harris no Senado. O Senado é bem dividido, são 50 democratas, 50 republicanos, mais o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris em caso de empate. Então aqui a gente tem, claro, né, caso você tenha, por exemplo, votações passando por reconciliation, né? Porque normalmente você precisa de uma maioria de 60 senadores para poder ter aprovação dos projetos. Então, assim, não é a minha especialidade, essa parte fiscal e legislativa dos Estados Unidos, mas é mais ou menos esse o desenho, e acho que aqui a gente, enfim, claro, está atento, está observando como é que se desenha essa situação, mas não parece que representa um grande risco para a economia, não. Acho que a gente está um pouco mais preocupado com desaceleração econômica na Ásia, com esse movimento de tapering também, e, enfim, aqui dentro com as nossas próprias questões que a gente já discutiu bastante. Muito bom. Maravilha, então. Leonardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelas suas explicações aqui. Já vamos deixar o convite para as próximas vezes. Um abraço para você. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês de novo. E, enfim, deixar a porta aberta aí para novas participações. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Economista do BTG Pactual Digital aqui com a gente, muito esclarecedor, respondendo as perguntas dos nossos internautas aqui, da nossa audiência. Sensacional, obrigado pelas perguntas, todo mundo. E vamos então com o Daniel Morales, está preparando aí um giro do mercado. Parece que o negócio está mais desanimado do que quando a gente começou o programa, né, Morales? O que está acontecendo com essa bolsa, rapaz? Pois é, e Bovespa agora nesse momento 3% de queda aos 110.179 pontos. Olha só, entre os papéis em alta aqui nós temos apenas 4 papéis em alta. Minerva com 1,85%, BRF 1,22%, BB Seguridade 0,15%, Taesa 0,06%, o resto tudo em queda. Destaque aqui por Interbanco com menos 13,56%, isso BID 11, BID 4 menos 11,49%, Melius menos 7,89%, Usiminas 7,09%, Banco Pan 6,81%, Cirela 6,47%. O dólar subindo aí 1,02% aos R$ 5,45 nesse momento. Bom, só para continuar também com informações, até para acrescentar a notícia que eu estava falando agora há pouco, sobre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que eu já dei uma informação, mas ele também falou agora há pouco que não há nenhum plano de racionamento de energia para o Brasil. A declaração foi dada em João Pessoa, na Paraíba, onde ele participou de um evento. Segundo o ministro, as medidas têm sido adotadas desde outubro do ano passado, quando verificamos que no mês de setembro de 2020 tivemos a pior afluência do histórico brasileiro. E ali começamos a adotar medidas como importação de energia da Argentina e Uruguai, utilização de usinas termoelétricas para preservar os nossos reservatórios de água, para, no caso de necessidade, termos a energia necessária para que não haja nem racionamento, muito menos apagão, declarou aí o ministro. Outra informação, antes de devolver para o Felipe, é que já tendo sido prorrogado diversas vezes desde a primeira versão em abril do ano passado, o auxílio emergencial deve ser estendido até 2022, segundo planos do governo. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a ala política do governo trabalha discreta, mas intensamente para manter o benefício com o mesmo valor, hoje de R$ 150 a R$ 375 até dezembro, e depois reduzir o auxílio gradativamente. A explicação do esforço é devido à dificuldade de cortar abruptamente o programa, que hoje beneficia mais de 45,6 milhões de brasileiros. O governo deve diminuir o valor das parcelas mês a mês durante 2022. Em tese, essa redução seria recompensada pela recuperação da economia num período já praticamente de pós-pandemia. É essa a informação, Felipe.
Valeu, Morales. Eu queria resgatar uma informação que você passou aqui logo no começo, antes dessa aí falando sobre o auxílio. Até para fazer a pergunta do Ramos aqui para o Cabral e para o Gani. Ele falou assim: adeus Pluto e Pato Donald, Play Center vem aí? Play Center, Beach Park lá em cima, Beto Carreiro e Tivoli Park no Rio, que reinaugurou ali, já tem um ano e pouco do lado do Shopping Via Park. Tem um mais tranquilinho, mais aqui em Jundiaí, acho que é mais baratinho. Jundiaí, eu nem sei qual que tem em Jundiaí. Tua casa, alguma coisa? É um sítio? Não, mas é menorzinho, pra você ver, você não conhece? Não conheço não. Não iria, levava as meninas de boa. Eu não conheço essa. Vocês lembram lá do Superjet, que era a montanha-russa do Play Center? Não, porque eu sou da época do Parecia que você ia voar, meu. E o carrinho meio... Era emoção pura. É mais emoção que qualquer Busch Gardens da vida. Existe coisa pior do que Conga. Conga ia todo mundo no Conga. Aí aparecia o Conga, vagabundo atropelava, pisava na mão do outro, nas costas. Hoje, maluco, se isso acontecer, dá uma pancada de direito humano. Parque Você pisou na minha mão, eu vou processar o parque, $1 bilhão de antes você pisava, chutava, empurrava. A Conga ia pra cima de você. A Conga, cansei de ir pra Conga, eu sabia toda a história da Conga, toda. Mas eu ia 3 vezes pra ficar com medo, as 3 vezes pra sair correndo. Porque eu sabia toda a história da Conga. É isso aí. Conga é um clássico, acho que de todo. Conga e carrinho bate-bate, acho que todo circo, todo parque de diversão tem, mano. Sensacional. Apesar que Conga tá proibido em vários parques, por causa de aproximação das pessoas. É sério, não dá pra botar 1,5 m aí, não assusta. É sério, vários parques estão proibidos Conga por causa de distanciamento social. Imagina a Conga com Covid? Ia ser maneiro. Aqueles parques de diversões da praia, sabe? Igual o Rafael Correia escreveu assim: montanha-russa, puro teto. Pô, mas é uma ducha de água fria, né? Na hora que começam a liberar as restrições internacionais de viagem, enfim, aí agora o dólar aí 5,40, né? Pô, isso aí é um número agora à tarde bom pra caramba. E o mercado andou pra ele. Desculpa. E andou. Cabral, você falou que tem medo da Conga, o MPK falou que se aparecer a Cogna também dá pra sair correndo. Porra, nem fala, mano. Nem fala. Aliás, as piadas estão muito boas no chat. É sensacional. Olha só. Desculpa, Cabral. Saiu o resultado do governo central. Ele teve um déficit em agosto de 9 bilhões e 880 milhões. Horroroso. Mas o mercado esperava quase 16 bi. Então, quer dizer, a notícia é boa. É boa. Mas hoje está tudo tão ruim que nenhuma notícia boa vira boa. Aí o pessoal deve estar interpretando: não, é déficit de 9 bi, isso é ruim. Tá... Se o mercado estivesse subindo, só 9 bi de déficit. Mas como está caindo, meu Deus, 9 bi de déficit. E perdeu 110 mil, hein? 109.988 pontos. Então, essa notícia é boa pra caramba do governo central, maluco. É muito boa, a arrecadação subindo e o déficit caindo no meio de uma recuperação de crise. Isso é muito bom, só que o mercado não está nem aí. 3,17. Eu acho que o medo está muito grande dessa renegociação de dívida americana. De como a oposição democrata ou republicana vai conversar com a republicana ou com a democrata aí para negociar esse aumento de extensão de dívida. Acho e é um que isso está assustando, né, muito. De notícias ruins também. Então tem isso, aí tem tapering, que agora foi interpretado como ruim, né? A curva de juros... uma pergunta que o Felipe fez. Aqui pra gente dos bastidores. Foi o... Deixa eu pegar. David Pirillo. David perguntou, eu tenho uma dúvida. Por que o mercado fala fechamento de curva de juros ao invés de perspectiva de queda? David, se eu te chamar de David ou Pirillo, eu estou te chamando da mesma pessoa? Tô. Então é questão de cultura, é questão de nomenclatura. Muita gente não fala comprado e vendido, fala dado e tomado. É linguajar, nada além de linguajar. Mas o racional mesmo, queda de curva ou fechamento da curva. Agora, questão de linguajar puro. Quando você fecha, você não faz assim na torneira, ó. Você vem para cá, vem para baixo. Para baixo.
Aí abre e você faz assim, ó. Você nunca mais vai esquecer, porque já aconteceu isso. Você vai trocar o pneu, ó, você tem que lembrar da curva de juros, tá? Abrir é pra cá, você faz assim, entendeu? Pô, trocar o pneu, lembrar da curva de juros. Tem que lembrar, Vai saber o lado. Você troca pneu? Inclusive, E curva de aí, juros Daniel, o que você acha que disso? tá empinando, né? Tira do ar? Vamos fazer uma votação, nós três que não fizemos uma piadinha do trocar pneu. Imagina ele Não, com o mas Roberto você- Campos Não, Neto. mas você não, sabe que Roberto ele falou- Campos Neto. Eu tenho olho uma pro dúvida pneu e falo assim, contigo. peraí, pra eu trocar eu tenho que abrir ou fechar a Só curva uma de- coisa, a próxima vez que vou chamar tiver o Guincho. entrevistado, se um dia vocês entrevistarem, nós trouxemos Roberto Campos Neto aqui, Vamos trazer. tira o Gani do ar. E o Gani vai perguntar, o que você acha da meta Selic, ô Roberto Campos Neto? Você vai trocar a roda ou você vai abrir o chuveiro? Ele não vai entender nada, maluco. Imagina a confusão. Não, mas Quem primeiro- contratou? Quem contratou vocês dois? Você e ele também. Você é meio biruta. Quem contratou vocês Quem contratou foi o rapaz que tá ali na dois? Cadê ele? Não tá ali não. Ó. Tá, a chefe não tá aí, é tá o que passeando. é o segundo no quadradinho aqui na tela. Ah, foi o Felipe que te contratou? Ah, porque ó, a Paula não tá aí, ó, o chefe tá passeando também lá, cadeira vazia ali. É brincadeira isso. Mas vamos lá, que vamos aqui é um programa aproveitar. sério da família brasileira. Não, eu ia aproveitar que a gente está nesse momento de perguntas e respostas aqui. Tem mais uma pergunta do Sandro Vieira que eu não consegui fazer pro Leonardo, vou fazer para vocês. Ele falando o seguinte: quais são os patamares de preço para o Banco Central começar a vender dólar para segurar a cotação? Tem algum patamar? Tem alguma coisa já pré-estabelecida? Ou vai no olfato? Quando está muito alto assim, começa a vender para dar uma segurada? Eu acho que a cabeça, diferente do Tombini e diferente um pouco do Ilan, a cabeça da equipe Roberto Campos Neto é tirar vol. Por que hoje ele não vai fazer nada? Porque hoje ele está testando, eu acho que eles estão lá em Brasília conversando, né? Apesar que a mesa de câmbio é em São Paulo, mas eles em Brasília estão testando. Como o efeito Senado e algumas notícias estão afetando o câmbio. Se é só um soluço ou se é uma tendência. Se for só um soluço, ele mesmo tem a esperança que o mercado normalize esse soluço nos próximos dias. Se isso virar uma tendência muito forte, aí ele pode aumentar a mão do swap ou entrar via dólar. Então eu acho que assim, um soluço não tem por que o Banco Central intervir, senão o mercado só de maldade, o mercado é maldoso, mano. Já tive do outro lado da linha. Vamos testar BC. Aí joga pra cima só pra ver. Vamos ver se ele vem? Vamos ver se ele vem? Vamos ver se ele vem? Então acho que um soluço desse, eles devem estar pensando, sentado, parado, pensando o que vamos fazer. Se é apenas um soluço devido a uma união de notícias ruins ou a tendência. Se for a tendência, ele pode até segurar com o objetivo de inflação, mas ele não tira a potência. Porque senão aí ele vai queimar muita reserva e etc, né? A atuação é limitada, né, do Banco Central, né? Ele não tem fabriquinha de dólar, né? Ele tem uma reserva monstruosa, mas é difícil também segurar, né? E eu acho que o que o Cabral falou faz todo sentido, né? Se é uma tendência, começa o dólar 5,40, 5,50, 5,60, opa, aí é hora de intervir. Mas por enquanto... Acho que ele está olhando para ver se é ou não um soluço, entendeu? Cabral, com essa tendência de alta aí do dólar, tem alguma expectativa de um novo swap cambial? Pergunta o Felipe. Tem, mas é o famoso. O Banco Central hoje já deve ter falado com a mesa algumas vezes e perguntou, esse dólar está tendo fluxo de saída? Não está tendo fluxo de saída. Então intervir via swap cambial resolve. Ah, não, sim, está tendo fluxo de saída. Aí ele vai fazer a segunda pergunta. Nesse fluxo de saída, exportador está te ligando para fechar câmbio? Ah, tá ligando para fechar câmbio. Então ele entra via linha. Ah, exportador não tá ligando para fechar câmbio. Aí ele entra via dólar definitivo. Então ele faz umas 4 ou 5 perguntas para se perceber mercado para ver como atua. Porque não adianta, se tá tendo saída de dólar, fazer swap, não resolve o problema. Eu quero dólar para zarpar. Não adianta o mercado que especular no dólar e vender dólar. Eu não quero o custo do dólar, eu quero simplesmente especular. Aí o swap resolve. Então tudo é sensibilidade da mesa de câmbio com o BC. Perdão, com os bancos. Maravilha. Ô Cabral, você tinha comentado aqui sobre o leilão de NTNB. NTNB. E aí o Tesouro colocou um lote de 1,2 milhão de NTNB e vendeu tudo. Vendeu tudo. Eu mandei para vocês, eu não lembro, já tô caducando. Mandou e a gente tá com Mandei ele a no planilha, ponto aí. não mandei? Vamos mostrar a planilha aí. Então põe a planilha aí no ar, por favor.
Então, os tradicionais leilões que a gente compara a cada 15 dias, devido àquele rodízio que o Tesouro Nacional está fazendo há muito tempo, tanto na ponta pré-fixada quanto no IPCA, ele emite títulos diferentes dependendo da quinzena. Então, a gente compara 28 com 14, com 31, 17 e assim para trás. Eu estava conversando hoje com o Bruno da Renascença, que o Bruno, a minha série histórica está limitada a 2021. Eu não tenho uma série histórica para trás. E dá para pegar no Tesouro? Dá, mas vai me dar um trabalho de louco. Então, Bruno da Renascença, obrigado hoje pelos números. E a minha conversa que eu tive com ele, que 2024 e 2040 foi a maior taxa da história no leilão de hoje. A de 2028 não, teve uma taxa em 2018 que foi maior do que essa 4,75. Então a notícia boa é que ele emitiu tudo. A notícia boa é que teve demanda acima disso. Teve mais gente querendo comprar esse título do que tudo que ele vendeu. A notícia ruim é que 2 títulos nós estamos com a maior taxa da história numa emissão. Como foi ruim, como a NTNF de semana passada. Ela foi boa porque gringo está entrando, aplicando em Brasil. Essa notícia é excelente, mas do lado ruim, que também foi a maior taxa da história. Então, o lado bom é que ele está conseguindo vender, está conseguindo fazer gordura para passar o ano que vem bem. O lado ruim é que ele está tendo que deixar muito prêmio na mesa, né? Isso significa que o mercado não está tão confiante em curva de juros, que é lado fiscal, político, Lira se metendo em Petrobras, que não tem nada a ver para se meter. Coisas que a gente não controla, qualquer possibilidade nova de China, conta final vai sair esse tape dos Estados Unidos, qual é a velocidade, negociação da dívida via Senado. Então ali tem uma mistura de tudo um pouco. Nesse tudo um pouco, a 2040 saiu a quase 5%. E assim, né? Taxas bastante atrativas, o mercado está comprando. Se o mercado está comprando nessas taxas, nesses prêmios, é um bom indicativo para a pessoa física, né? O mercado não é bobo, certo? Fica a dica. Calma aí. Por quê? Por quê? Não, o mercado, grandes players estão comprando, né? Estão saindo aí, como o Cabral colocou, em taxas elevadas, né? Eu, na pessoa física, Tesouro Direto é uma emissão primária. Eu tenho a possibilidade de comprar diretamente do Tesouro com essas taxas atrativas. Sabe quanto está o prêmio, Gani? Do IPCA 2035? 4,88. O leilão hoje saiu a 4,95 colado, né? 40. 26? 4,65. E 45? 45, 4,88 também. Igual a 35. Igual a 35. E as tesourarias estão pedindo na 40, que é o meio do caminho, 4,96, né? E o 55 está 4,96. O 55. Mas o problema de 55 para a pessoa física é a história do cupom, né? O quanto é necessário isso na vida. Eu lembro, toda vez quando eu vejo 55, vocês falando que é mais para fundos de previdência, alguma coisa nesse sentido. Minha sogra falou que quer comprar e vai levar resgate. Vai levar até o fim? Vai. Puta, a mulher não vai, mano. Não Olha vai, só, não pegou Covid. Todo mundo pegou Covid, só uma mas coisa aí, não pegou. As taxas subindo, muita gente deve ter títulos do Tesouro sofrendo aí por conta da marcação ao mercado, né? Taxa sobe, preço cai. O que é para fazer? Nada. Essa é uma das vantagens da renda fixa. Segura até o vencimento, vai ganhar o yield contratado e se o mercado virar, você ainda tem a possibilidade de vender com prêmio. Então, nada. E quem sabe, se tiver dinheiro sobrando, uma possibilidade de fazer um belo de um médio, né? 5% de taxa é um belo de um médio. O Ramos está falando assim, inflação 9%, mais 4,95%. Mais de 1% ao mês. Essa a conta? No nominal, acho que é isso que ele quer dizer, né? Porque mais ainda, né? Porque na hora que você faz o IPCA, vamos botar o IPCA aí de 9, Cabral? Já? Tá em 9 ou? Já pode botar. Bota 9, né? Bota 9. Então ele vai fazer a seguinte conta, porque é o juro em cima já da inflação, então né, composto. Então é 1 mais 9% vezes 1 mais 4,60 menos 1. Vai dar mais de 13%, quase acho que 14% da história. Só que não esqueça que tem imposto de renda em cima de inflação. Você tem imposto de renda em cima de poder de compra e não de ganho real, né? Então bota aí, sei lá, 13, mais ou menos. Teoricamente tem que tomar cuidado que essa inflação às vezes é grande,
Mas teu poder de compra diminui porque você vai ter imposto de renda de tudo, né? O governo tributa em cima, né, da inflação, dado que a inflação também é um imposto, né? Então... Mas eu sou contra, mas ao mesmo tempo imagina a logística para você fazer isso. Não dá. Cada pessoa entrou no dia, aí teria que prorratear IPCA de um por um, de pessoa por pessoa, de CDB, de debêntures, de tudo que tem imposto de renda. Aí nesse prorratear, ver quando a pessoa resgatou no meio do caminho, não, é loucura. É loucura, não dá. Infelizmente a chance de não dá. dar problema... Ia dar, imagina os back-office, que é tudo fonte. Eu já recebo líquido. Imagina os back-office dos grandes bancos controlando isso, é loucura. Imagina, por exemplo, o Gani. Não sei se vocês sabem, né? Gani, o cara investe todo dia uns 15, 20 mil reais que ele ganha aí no mercado, todo dia. Imagina, 252 aplicações no ano, 15, 20 mil. Ele faz isso há 10 anos. Então ele tem 2.520 tickets. Porra, inflação de 2.520 prorratear ia ser loucura só o Gani. Imagina os repórteres da BMC. Como é que ia ser o negócio? Ia ser tenso. Imagina um monte de Gani. Imagina o resto da família. Inferno, o resto da família. Fora o mulá, fora o dinheiro que veio do Afeganistão, esse ano todo. Ia ser um inferno. Ia ficar loucura isso. Então não dá. Então vamos lá, que esse programa da família brasileira é sério. Vamos voltar. É tão sério que eu tenho dois assuntos muito importantes a tratar aqui. O Rafael B falou assim que... E a inflação da calcinha? A gente precisa falar mais sobre isso. Vamos abrir um dia o... Sabe o que a gente precisa fazer? Abrir o IPCA aqui. Vamos ver se eu trago essa semana a desagregação do Espera sair o IPCA oficial do mês. A gente abre. Espera sair o IPCA oficial e a gente abre. Vai se divertir. E eu tinha no passado, então, era muito maneiro. No passado tinha motel, aluguel de DVD. Não, e era tudo junto, né? Motel, cigarro, era tudo jogo de azar. Jogo de azar, era um do lado do jogo de azar, tinha partida de futebol. A família brasileira. Mas eles deram uma limpeza em algumas coisas e mantiveram biscoito e tangerina porque o IBGE está correto. Foco. Não, eu tinha uma outra reivindicação, aproveitar que a gente está entre professores aqui, né? Gabaritados. Eu queria que vocês trouxessem aí uma aula pra gente de marcação a mercado nesses títulos de renda fixa, hein? É leilão de terça. A gente faz. Tem um telespectador, né, que sempre pede aí. Eu acho bom, hein? Leilão de terça não, leilão de quinta. Aí no site. De quinta? De quinta. Quinta tem pré. É mais fácil explicar pré do que NTNB. NTNB é uma explicação meio do cão, mano. Você vai ter que ir lá em 2000, mas a leilão de quinta dá de boa. A gente vê aí eu e Gani, a gente dá um jeito de explicar pra vocês. Pode deixar. Beleza. A gente conversa. E o Anderson Arcanjo, foi ele que falou, que com o Gani ensinando a gente a abrir e fechar a curva de juros, lembrou do senhor Miyagi ensinando o Daniel San a fazer os movimentos para lá e para cá. Vocês imaginam Gani com aquela faixinha branca lá, fazendo Karate Kid. Ô Cabral, isso do forró arrebenta. Mulherada enlouquece. Eu pergunto no chat aí, não dá dúvida, é de verdade isso que eu tô falando. Quando você vai abrir uma torneira, você fala, bom, para que lado que é? Que torneira é essa que Não, porque você fala, tô fechando, eu tô abrindo. Quando você lembra da curva de juros, você nunca mais erra o lado. Você sabe que a curva fecha é isso, então aqui é fechar. Quando a curva faz assim, é abrir. Então aqui é abrir. Eu nunca mais errei o lado quando eu associei a curva de juros. Gente, que torneirão esse. Você vai Eita! Fecha a curva de juros com a seta para a esquerda. Abre a curva de juros com a seta. Tem 554 pessoas aprendendo que a curva de juros, a importância da torneira, mano. Depois a Paula dá esporro na gente que a audiência caiu. A gente aproveita que a Paula tá lá na sua tela. Dá like aí, pessoal, senão a gente tá mandando embora. Tá lá. Inclusive aniversário de Paula Moraes. Deixa eu só deixar um recado aqui. Parabéns. Aniversário da Paula Moraes, a gente prometeu bater a meta que ela pediu, 30 mil likes, 30 mil inscritos no nosso canal aqui do YouTube. Faltam 70 pessoas. Verdade. Então, por favor, vocês que estão nos acompanhando, não são inscritos ainda, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube pra gente bater essa meta de 30 mil pessoas pra dar de presente pra chefa, né? Pra chefa ficar feliz. Quando a chefe ficar feliz, a gente... É hoje o aniversário dela? É hoje. Chefa, cadê você? Vai lá aqui só pra te ver. Ela tá lá na sua terra, o Cabral. Só curtindo ainda, a vida, será? Vai morar lá? BMC Rio? Não sei, ela falou assim, tô pensando em emendar esse restinho de semana.
Aí a gente... Ela é dona, né? Fazer o quê? Fala, emenda esse restinho de mês. Fazer também. o quê? Melhor emendar o restinho do mês do que o restinho de semana, né? Pra mim, 600 likes pra esse bando de loucos. Eu não entendi. Tem que dar mais, tem que dar mais. Bando de louco, eu lembrei do melhor time do Brasil, hein, Cabral? O que já jogou segunda divisão, é isso? Juventus? Corinthians, pô. Já jogou segunda divisão, todos os dois. Aqui só eu e o Gani podemos falar de futebol. Você é São Paulino, né, Gani? São Paulino. Então. Falaram aqui no chat que a bolsa tá mais triste que torcedor do Flamengo hoje. O Flamengo joga, tá triste, pô. Empatou com a América, tomou um gol no último minuto. Que Pelo é isso? amor de Deus. Eu queria quebrar o Onde rádio, já se televisão, escambau domingo. Bom, estamos terminando aqui, faltam 2 minutos. Vamos para as considerações finais e talvez, né, ver o que a gente faz aí nesse pregão de hoje. Vamos mandar boas vibrações para quando a Débora chegar com o Top News para ver o que vai acontecer, né? Todo mundo assim? Ah, brincadeira. Quem foi que trouxe? Ainda tem The Trade no meio com Tem The Wagner Trade, Caetano, tem The Trade. a lenda da análise técnica no mundo. Olha. Ó. Wagner Caetano. Com Alexandre Cabral, Wagner Caetano, daqui a pouquinho. A lenda da The PMC. Trade. Então é isso, pessoal. Ô Gani, considerações finais. Muito Forte bom. abraço, até Forte amanhã. abraço, muito bom o programa de hoje. Me diverti muito. Excelente a entrevista com o Leonardo. Muito boa mesmo. Não tenho nada, só agradecer. É isso aí, só agradece. Cabral, Também, muito obrigado aí pelo dia. Até mudança de cadeira rápida. Tem que mudar a cadeira rapidinho. Repara o seguinte, repara que o Felipe broma vocês no começo. É quando eu tô sentando, o Gani tá sentando, Pô, Cabral, ligando o micro. não quebra E broma a não, ele magia da está TV. preparando a agenda. E agora só tem um problema. Entre nós quatro e o próximo programa é 15 segundos. Imagina um gordo tendo que se deslocar 15 segundos. Voa a mesa, Cai voa o microfone. squeeze, cai microfone, criança sai rolando. É o inferno, mano. Vocês não sabem o bastidores que acontece aqui em 15 segundos. Criança é a Renata, né? Você tá falando, né? É, Renata é criança. Não, ela não é mais nova, né? Mais novo é Rafael Mikado ou Gabriel Sem Ninguém, é isso? Sem ninguém, ó. É, o cara foi com forró final de semana. Ai não, final de semana eu fui pro show do Diogo Nogueira. Aí eu falei, pegou geral? Não, fui com meus pais. Ah, pega ninguém, maluco. Pega ninguém. Pegou geral no show do Diogo Nogueira pra pegar geral. Não, fui com meus pais. Deve ter ido no camarote comendo batata frita de garfo. Felipe, Pra não sujar Cabral, o dedo. forte abraço pra você. Abraço. Daniel Morales, abraço pra você. Amanhã tamo junto novamente. E... abraço. Faltam 66. Gente, se inscreva. Tchau. Boa, sensacional. Vamos bater meta aí, deixar a chefe feliz. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Deixa eu dar uma passada no nosso chat aqui enquanto o Cabral sai correndo. Cabral, não derruba as coisas, por favor. Esse microfone aí, ó, custa baratinho, hein? Amplitude Invest falando assim que gostaria de se informar com o nosso canal e se a gente vai ficar só falando. Pô, a gente traz tanta notícia, tanta informação, visão de mercado, análise, comentários. 30 segundos, 2 minutinhos aí, você aguenta a gente falar uma besteirinha aí sem problema. Fica tranquilo, aqui na BMC a gente traz informação que gera valor, a gente sempre traz informações em cima do lance para vocês, grandes análises, grandes comentaristas, pessoas que entendem do assunto, que vivenciam o mercado financeiro 24 horas por dia para trazer as melhores informações aí para vocês. Então, obrigado por estar aqui, viu? Amplitude Invest Clube, obrigado por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, também de deixar o like pra gente. Obrigado mesmo. Obrigado pro Helder também, pro Ezequiel, pro Rui das Neves. Olha o MPK aqui. Peter Santana, abração pra você. O Rafael Correia, que tá todo dia aqui com a gente. Sandro Vieira, João Guzmão. Quem mais tá por aqui? O Fábio Coppi, o Felipe. O Felipe tá aqui, o Anderson Arcanjo, que falou pra gente pegar as 70 sogras de todo mundo pra se inscrever no canal e aí bate a meta. Boa ideia, viu? Boa ideia. Vou pedir pras sogras de todo mundo, principalmente a do Rui das Neves, se inscrever no canal. Trader Berlim tá aqui também, Família Mito, olha só, Fábio Coppi, Edmilson Francischini, Daniel Vicente, Eduardo Ribeiro, Giancarlo Boaron tá aqui também, Eduardo Lemos, todo mundo acompanhando a nossa programação nesse dia de bolsa em queda, 2,88% de queda, 110.315 pontos. 4 empresas em alta nesse momento,
No índice BRF, Minerva, Marfrig e Taesa, o resto tudo no patamar negativo. Para quem gosta de bolsa em queda, é oportunidade. Para quem está comprado, senta e respira fundo, porque talvez pode melhorar em algum momento. Vamos ver com o Cabral, que vai comandar o D-Trade agora, e ele vai trazer essas perspectivas aí para a Bolsa, com o convidado dele, e, enfim, as empresas que vocês querem saber, vão batendo papo com o Cabral. Valeu, forte abraço a todos, obrigado pela companhia nessa tarde de terça-feira, eu volto amanhã. Tchau, tchau.